Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Muito bem, irmãos. Nós vivemos uma época onde a bandeira da igualdade de gênero chegou a extremos absurdos. Se você quer ouvir mais sobre isso, você vá no site da igreja e vá ali nas mensagens e você vai ver 3 mensagens sobre tolerância, até que ponto, as mensagens do acampamento. Se você quer se instruir biblicamente e se situar socialmente sobre esse tema, vá lá no site e ouça as 3 mensagens. O fato é que está uma luta grande nesse sentido. Extremos absurdos e, obviamente, completamente antibíblicos, em nome da tal igualdade de gênero. E quando a discussão da igualdade gira em torno das capacidades intelectuais e produtivas da mulher, por exemplo, é claro que é um absoluto absurdo desmerecer a mulher quanto aos seus muitos méritos e qualidades. É lógico. As mulheres, elas devem, por questões óbvias também, de justiça, receber seus salários compatíveis com as suas capacidades, com as suas qualidades, e não por causa do seu gênero. Esse tipo de desigualdade é completamente absurdo. E vemos que isso ainda é uma coisa que existe, estupidamente, da cabeça dos mesmos, geralmente, que lidam com esses extremos ideológicos. Porém, quando Deus criou o mundo, Deus fez o mundo com soberanas distinções. Deus não criou um mundo genérico, sem distinções. Passando muito por cima sobre o assunto, apenas para destacar, na criação, as trevas são naturalmente distintas da luz. Na criação, a lua é naturalmente distinta do sol. Na criação, a terra é naturalmente distinta da água. A terra não é melhor que a água. Eles são diferentes e complementares quando cumprem o propósito para o qual eles foram criados. Deus criou as distinções. Em 1 Coríntios 7, nós já falamos sobre isso há algum tempo atrás, vocês deverão lembrar. Havia um grupo da igreja ali em Corinto, um grupo de mulheres, que queriam se livrar ou se desprender dos vínculos matrimoniais que lidavam com a autoridade do marido, como líder da sua casa, como responsável pela sua casa. Elas queriam se livrar deste tipo de relacionamento que havia, obviamente, naquela cultura ainda, com alguns rigores naturais para a época. Mas ainda, além disso, elas queriam se esquivar dos seus deveres conjugais. Vimos tudo isso em 1 Coríntios 7, passamos um bom tempo falando desse assunto em 1 Coríntios 7. Se você quiser saber mais sobre isso, vá para o site, porque temos ali a série de Corinto, que está sendo pregada aqui também no site para você poder saber mais detalhes sobre o que está sendo dito. Mas agora, em particular, neste texto aqui, que vai dos versos 4 até o 16, as mulheres, além daquilo que já vinham reivindicando desde 1 Coríntios 7, elas querem também orar e falar sobre Deus na igreja, que aqui é chamado de profetizar. E isso faria com que elas tivessem
retirando dentro daquela cultura e das tradições que o apóstolo Paulo fala no verso 2, tirando de sobre a cabeça o véu, ou o pano que cobria suas cabeças, que era comumente, segundo a tradição no verso 2, usado pela mulher no templo. Elas queriam estar livres de qualquer vínculo que as colocasse debaixo da autoridade de seus maridos. O problema é que isso não era apenas uma questão exterior. O que estava sendo questionado aqui é o que vimos na mensagem de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 1, 2 e 3. O que está sendo questionado aqui é o princípio da liderança. Que o verso 3 nós batemos forte na última mensagem. O verso 3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O que nós batemos forte na outra mensagem é que o princípio da liderança faz com que entendamos que toda a liderança que é instituída por Deus está debaixo da autoridade de Deus. Deus é o Senhor de toda a liderança. Aqueles que buscam uma igualdade indistinta, sem distinções, precisam compreender que algo muito mais profundo do que apenas uma questão externa. É um fato que, queiramos ou não, todos estão debaixo da autoridade de alguém. Todos estão debaixo do seu cabeça, usando a expressão bíblica. E essa liderança nos governa, nós servimos a essa liderança e geralmente com dedicação. O fato pacificador desse princípio de liderança, desse sistema de governo que Deus estabelece aqui no verso 3, é que, mais uma vez, repito, que todos estão debaixo da autoridade de Deus. E é a Deus que nós devemos prestar conta quanto a essa autoridade que nos foi conferida. A mulher da igreja de Corinto, ela não estava à mercê da arbitrariedade de homem algum, mas ela tinha como cabeça o seu marido, que é servo do seu cabeça, que é Cristo, que voluntariamente se identifica em submissão com Deus, ou a Deus. O que veremos agora nos versos 4 a 16 é como que o cultivo mecânico das tradições revelam pecados do nosso coração. Veremos também que as distinções criadas por Deus e os seus divinos propósitos revelam o amor de Deus e a nossa sujeição voluntária e grata àquele que é o nosso cabeça. Vamos ler juntos, dos versos 4 ao 16, e depois vamos orar. Verso 4 diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça. Pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade.
No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Oremos. Pai Santo, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, pelo alto privilégio que temos aqui de estar ajuntados em Teu nome para Te honrar, para prestar culto ao Senhor. Ó Deus Santo, o meu pedido agora é que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco mediante a Tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, o que precisamos daquilo que vai ser dito aqui. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor trate cada um conforme a Tua soberana e perfeita vontade. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que texto, né, irmãos? Que textão. Texto amado ou odiado. Se amado é mal amado, se odiado também é um erro. Como a gente perde de vista com esse texto aqui, por questões totalmente terrenas e humanas, a gente perde de vista o verdadeiro propósito desse texto, a verdadeira riqueza desse texto. Verso 4 e 5 diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Irmãos, para a compreensão correta desses versículos, nós precisamos entender que a cabeça desonrada aqui, pelo respectivo comportamento do homem ou da mulher, desonrado aqui é Cristo. Quem está sendo desonrado pela atitude errada, por um comportamento equivocado do homem ou da mulher, é Cristo. Não é nem o homem e a mulher, não. É Cristo que está sendo desonrado no contexto desse verso, ou desses dois versículos. No versículo 6, que diz: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo, se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. De forma alguma, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala da mulher com o cabelo cortado ou rapado, ele esteja pensando em prostituição ou alguma coisa semelhante para aquela que tem o cabelo cortado. Mas sim, certamente sim, ele está jogando luz aqui sobre outras questões que têm muita ligação com as tradições culturais daquela época. Segundo o costume romano, naqueles dias, no primeiro século, o homem tinha um cabelo curto, até mesmo rapado. Por isso, então, essa afirmação que vimos no verso 5, que a mulher, ao tirar o véu, desonra o seu cabeça, está falando aqui do marido. Nessa ideia, está desonrando o marido porque ela está se igualando a quem tem características na cultura da época ligadas ao homem. O que ela está fazendo naquela cultura é dizendo: eu sou igual a você. Então, como o problema de igualdade não é do século XXI, né? Essa atitude está diretamente ligada em não reconhecer a autoridade do seu marido. Quando a mulher, então, rapava o cabelo dentro da cultura e das tradições daquela época. É isso que está em questão, inclusive, no nosso texto. Então, o apóstolo Paulo nos lembra aqui nos versos 7 a 9 a posição da mulher pelo relato da criação. Diz assim: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus.
Estamos lidando agora com o apóstolo Paulo fazendo uma reflexão à luz do processo da criação. Mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Irmãos, a mulher foi criada, de acordo como vemos lá em Gênesis 2, 18, mais tarde da criação do homem. O texto nos diz a partir do homem e por causa do homem. Isso não é ideia de machistas ou feministas. Isto é a ordem distinta dos fatos, de acordo com o texto bíblico e com a gestão divina de um Deus santo e soberano. O verso 8 diz que o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Consequentemente, aqui a ideia é de que a mulher é a glória ou a alegria, a realização do homem, porque ela exatamente foi criada num contexto de complementar algo que faltava de importante na estrutura que estava por vir, que Deus estava nada mais, nada menos, como falamos ontem aqui à noite, na reunião dos casados, criando a família, que foi criada para a glória dele e para o nosso bem, tanto no contexto social, quanto dentro das realidades da instituição casamento. E essa mulher, este homem, e esta mulher tem no seu marido a sua referência. Exemplos errados não afetam, não alteram o princípio eterno. O fato de maridos não cumprirem o seu papel de liderança espiritual, autoridade bíblica no lar, não afeta o propósito para o qual homem e mulher foram criados. Traz consequências ruins, porque toda desobediência traz consequências ruins. Mas o fato do homem não cumprir dignamente o seu papel e a mulher não cumprir dignamente o seu papel, dentro desse conjunto, dessa obra criada por Deus, é que traz desdobramentos muito sangrentos e doloridos para a família, para a igreja e para a sociedade. Mas o que Deus criou é perfeito. Perfeito. O verso 10, esse texto é cheio de figuras que trazem, de fato, desafios para a interpretação. O verso 10 não fica muito longe disso. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Irmãos, nós temos algumas maneiras de lidar com a interpretação bíblica. Uma delas é procurando o que o texto não diz, que é o que mais se faz, tentar o texto dizer coisas que ele não está dizendo, que é o mais comum. E você olhar para o texto a partir do próprio texto e da estrutura da qual o texto está inserido. Ir do simples para o difícil. Numa interpretação objetiva desse texto, principalmente do verso 10, que é um dos versos que já tem sido base para formulação de doutrinas escravizadoras, nós temos uma resposta muito natural, uma interpretação natural para esse texto. Por essa razão e por causa dos anjos. Se você olhar para Gênesis 6, que eu não vou entrar no mérito agora, e tentar entender este por causa dos anjos a partir de Gênesis 6, você vai fazer uma viagem longa e improdutiva. Se você olhar para esses anjos aqui, à luz da teologia do apóstolo Paulo nas Escrituras, você vai facilmente lidar com essa expressão aqui como a ideia de igreja. Por essa razão e por causa da igreja de Cristo, seria uma interpretação natural e neotestamentária, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Quanta coisa tem dita
têm sido ditas sobre esse texto, infelizmente também muitas coisas, algumas boas bobagens e outras coisas que têm aprisionado, escravizado e enganado muitas pessoas muito bem intencionadas, mas com pouco fundamento bíblico. Se olharmos para uma interpretação natural desse texto, quando você encontra, vimos isso no Instituto Bíblico e Método Bíblico, a expressão por essa razão, ela indica que nós devemos entender essa sentença do verso 10 à luz da afirmação anterior, do que foi dito antes. A afirmação anterior destaca a submissão da mulher ao homem conforme a criação. O verso 10 está apoiado nos versos anteriores. É isso que a mulher expressava quando cobria sua cabeça com véu. Um testemunho público de uma mulher crente, temente a Deus e, por isso, debaixo da autoridade do seu marido. Isso é que lhe dava dignidade, isso que lhe dava a honra, isso que lhe dava autoridade, isso que lhe dava respeito. E naquela realidade, de acordo com as tradições que o apóstolo Paulo menciona tão claramente no verso 2, era algo muito honroso, que lhe dava então o privilégio de poder orar e falar de Deus, sem subjulgar o seu marido a uma posição de aprendiz, mas coloca a sua mulher numa posição lindíssima de dignidade, honrando a Deus e ao seu marido, que é o seu cabeça. Então a mulher traz na cabeça a sua autoridade para orar, para falar no templo, justamente pelo fato de ali está o sinal de sujeição, submissão voluntária ao seu marido. Isso revela Deus na vida daquela mulher. Porque toda a autoridade está debaixo da absoluta e soberana autoridade divina. Isso mostra dignidade, não nenhum tipo de subjugar, ou de subproduto, ou de sub qualquer coisa. Pelo contrário, traz uma dignidade à mulher tremenda. E revela a sua sujeição a Deus e aos princípios que Deus estabeleceu para o relacionamento marido e mulher. Agora, nos versos 11 e 12, vemos a aplicação bem prática dessas verdades, ou disso que estava acontecendo. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. O que diz a última sentença aí, irmãos? Mas? Vamos falar bonito, então. Mas tudo provém de Deus. No Senhor ou em Cristo, homem e mulher estão firmemente e profundamente ligados um ao outro. Não se trata de forma alguma aqui de uma superioridade do homem se julga ele maior ou melhor do que a mulher, ou que a mulher se julga superior porque é dela, ela é que é a mãe, o homem vem dela, o ser humano vem dela. Nada disso está sendo dito aqui, muito pelo contrário. Deus criou e ordenou tudo como é. Hoje, agora e sempre. É Deus quem ordena tudo. Essa verdade ela deve fazer cessar qualquer murmuração e revolta sobre as distinções e a ordem que Deus colocou na sua criação. Cada pessoa pode assumir com disposição e gratidão a sua posição, quando está vivendo em conformidade com a sua natureza e cumprindo os propósitos para o qual Deus nos deu essas distinções. Aqui nós não estamos diante de nenhuma igualdade de gênero. Muito pelo contrário, nós estamos aqui diante de uma igualdade de seres distintos, criados à imagem e semelhança de Deus, com direitos e responsabilidades. É diante disso que nós estamos.
No verso 13, diz lá: julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Pastor, eu estava até entendendo, mas agora já era. Agora confundiu tudo. Nós precisamos perceber, entender, que o apóstolo Paulo não está criando uma doutrina para a igreja aqui. Não estamos diante de uma legislação que vai ser imposta às igrejas agora, daqui em diante, até que Jesus venha. De forma alguma. Ele está dando instruções para a realidade de uma igreja bem específica, em um contexto de um mundo peculiar. Para nós, uma mulher com a cabeça descoberta em público hoje, uma visão completamente natural. Quando Paulo convoca aqui os crentes coríntios a julgarem entre eles mesmos se é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta, ele queria que os membros da igreja daquele tempo percebessem, compreendessem que aquele comportamento era incompatível com as tradições daquela cultura, daquela realidade. Não estamos de forma alguma aqui, esse texto, criando uma doutrina para a igreja hoje, até porque não se está falando de santidade por causa do véu, está se falando de sujeição, de distinção. O apóstolo Paulo regulamentando a posição de mulheres na igreja de Corinto que estavam querendo usurpar a dignidade da sua posição, de estarem sujeitas aos seus maridos e testemunharem isso alegremente na igreja. Não estão sendo impedidas de falar, mas estão sendo convidadas a testemunhar da sua sujeição com o véu sobre a cabeça, dando um testemunho da sua compreensão do papel dos seus maridos e do seu papel no casamento, e não trazendo nenhum tipo de poder ou autoridade extra para uma convivência na igreja. Ele continua nos versos 14 e 15. A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Irmãos, entre os gregos antigos, o cabelo longo no homem representava honra e o corte de cabelo, infâmia. Só lá na Roma antiga que surgiu o costume, então, de cortar o cabelo ou rapar a cabeça do homem. Então, independente das questões culturais nas sociedades de todos os tempos, a natureza ela estabelece uma diferença evidente e profunda entre os sexos. Deus criou a distinção. E isso vai muito além de corte de cabelo. Muito além. Por trás da natureza está o nosso soberano Deus, o Deus das distinções, que criou o homem e mulher com santíssima distinção. Exatamente para que a unidade do homem e da mulher no matrimônio e a unidade do homem e da mulher em Cristo, no Senhor, como já vimos versículos atrás, isso é que traz a dignidade, a solidez dos relacionamentos e da própria identidade, tanto do homem quanto da mulher. Não alguma demonstração externa de piedade, como eu falei há pouco aqui no começo do culto. Sentimentos não podem determinar nossa fé. Porque nós sentimos e deixamos de sentir coisas com muita facilidade. Mas o que nos define é a palavra de Deus, é aquilo que cremos da palavra de Deus e na palavra de Deus. Externalizações, elas devem revelar a nossa sujeição ao Senhor. E nesta realidade, estava implícito para essa cultura que a sujeição, a dignidade, a lindeza, a autoridade da mulher
vinha do seu relacionamento com Deus e, por isso, o seu relacionamento com o seu marido, respeitando-o como autoridade sobre ela. É possível que alguém aqui ainda esteja inquieto com a necessidade do uso do véu ou não. Mas como nós vimos, e eu como um professor meu já falecido, e dei uma boa dica disso na mensagem dos versos 1 a 3, mulher quer usar véu? Use. Qual o problema? Desde que você não esteja usando o véu como sinônimo de santidade ou algum tipo de autoridade que você está demonstrando externamente apenas, use seu véu, seu chapéu em algumas culturas, suas coberturas. Teve época que o homem só andava de chapéu, um sinônimo de autoridade. Desde que isso não revele, não seja aquilo que transmite o caráter da pessoa, porque o caráter não está no chapéu. A dignidade não está no véu. Ou a pessoa tem essa dignidade e esse caráter afetado pelo poder e pela graça de Deus que o transformou, ou não vai estar no pano ou no couro do chapéu. O fato é que o que nós estamos vendo aqui é que o objetivo dessa discussão que está sendo promovida aqui em 1 Coríntios 11 não era criar doutrina do véu, mas era deixar bem claro o princípio da distinção criado por Deus desde a criação e a dignidade que há em tanto a mulher como o homem cumprirem seus papéis biblicamente, tanto na família quanto na igreja. Isso sim está sendo tratado aqui. Ainda assim, como nos dias do apóstolo Paulo, eu acredito, continuo crendo que ainda pode ter alguém dizendo: isso não me convenceu, pastor, continuo com a minha opinião. Tudo bem, você tem todo o direito. E é por isso que o apóstolo Paulo fecha essa discussão com o verso 16. Vamos ler juntos? Mas se alguém quiser fazer... Vamos fazer uma coisa bem bonita, vamos ler juntos. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Não tem polêmica. O assunto discutido aqui é que Deus, santa e soberanamente, criou as distinções e quando homem e mulher cumprem dignamente os seus papéis, a família é abençoada e a igreja é abençoada. Não passa nem de longe aqui nenhum tipo de doutrina de véu, ou com véu ou sem véu, para a igreja hoje. Irmãos, nós devemos nos submeter a Deus como Deus que faz distinções, sim. Como eu disse no início dessa mensagem, durante toda a Bíblia, Deus separou as coisas de acordo com a sua perfeita e soberana vontade. Na criação, nós vimos vários atos de distinção, de separação. Mas tem mais, não foi só na criação, não. Na salvação. A salvação é um ato de separação. Santificação é um ato de separação. A liderança é apenas um aspecto das distinções divinas. Estar debaixo da autoridade de alguém é mais um aspecto das distinções divinas que nós devemos nos submeter. Irmãos, se Deus distinguiu o homem da mulher e a mulher do homem, nós devemos observar essas distinções em obediência a Ele. Não há igualdade aí. Por mais que estejamos sendo assolados por uma sociedade moralmente completamente imoral, Deus não fez assim. Se a nossa cultura está se esforçando para promover ou para remover as distinções que Deus fez, nós devemos obedecer a Deus e não à cultura. Aqueles irmãos que resistem aos papéis e aos critérios que Deus estabeleceu para distinguir homem e mulher, em última análise, precisam encarar
responsavelmente o fato de que estão resistindo ao soberano Deus, que tem direito de fazer distinções. Aqueles que não conseguem manter ou crer e ter profunda paz na perfeição das distinções que Deus fez entre homem e mulher, provavelmente também serão negligentes ou desleixados quanto às distinções entre bem e mal, entre as distinções entre certo e errado. Quando eu começo a lidar com as distinções que Deus criou, e nesse tema específico, entre homem e mulher, quando eu começo a achar isso natural, seguramente quem está pensando assim também está negligenciando os princípios de certo e errado, de bem e de mal. Distinções que não são sustentadas. Elas seguramente são perdidas e normalmente até substituídas por coisas antibíblicas e ímpias, que nós vemos aí, até muitas vezes dentro de igrejas que se identificam como evangélicas. Creio que o grande desafio, olhando para esse texto, que eu acredito que aqueles que estão ouvindo o que está sendo dito, já entenderam que o problema desse texto não é o véu, mas sim um princípio maravilhoso e soberano que dá uma tremenda dignidade à mulher e ao marido no casamento, responsabiliza o marido por estar debaixo da autoridade de Deus, no seu papel de cabeça sobre a mulher, e a mulher dá a ela uma dignidade tremenda quando se sujeita biblicamente ao seu marido, porque ela, à luz do princípio que está sendo usado aqui, ela passa a ter, pela respeitabilidade que ela ganha com a sua consciente, voluntária e alegre sujeição aos princípios que Deus estabeleceu no vínculo das autoridades ou da liderança. Ela tem o privilégio de poder orar, falar, influenciar, testemunhar. Mas quando ela julga, sai do seu papel santo que Deus lhe deu, honroso, aí sim se cria todo um ambiente de crise, de usurpação, de falta de temor ao Senhor. Irmãos, estamos diante de distinções gloriosas. Nós não podemos deixar de lado as distinções bíblicas. Muitas vezes, alguns tentam, em nome de um amor que não é o de Deus, dentro da igreja evangélica, num esforço pecaminoso, criar um tipo de unidade que não está. Quando a gente diminui as distinções em nome da unidade, não estamos em nome de Deus e nem da palavra de Deus. Estamos em nosso nome e em nome de uma cultura falida. Preservar as distinções, honrando a Deus, nos sujeitando a Deus em todo o tempo e as autoridades que Deus colocou sobre nós, isso sim traz dignidade. Isso sim traz autoridade. Isso traz santidade. Traz a glória de Deus. E sempre que a glória de Deus é exaltada e buscada, os beneficiados são aqueles que o adoram. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, que estamos diante da Tua santidade, da perfeição com que o Senhor faz todas as coisas. O Senhor criou as distinções, ó Pai. Isso é glorioso, porque só assim podemos nos completar. Só assim podemos realmente somar quando juntos. Só assim podemos, ó Deus, mostrar que o Senhor nos criou de forma perfeita, não como uma mesma massa, um bolo só, mas o Senhor nos deu, ó Deus, distinções divinas que revelam a Tua glória, o Teu amor, a Tua justiça, a Tua santidade. Não somos um bolo de um só sabor,
Nós somos o teu povo, chamados pelo Senhor à condição de filhos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e com as nossas distinções podemos e devemos nos sujeitar, ó Deus, às autoridades que o Senhor colocou sobre nós, e assim revelar, ó Deus, toda a dignidade que há na obediência ao Senhor. Ó Deus querido, nos contempla com entendimento, para que possamos sair daqui, ó Deus, em primeiro lugar, completamente sujeitos ao Senhor, e depois totalmente dispostos, ó Pai, a cumprirmos fielmente o papel que o Senhor nos deu como homens e mulheres. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu carinho conosco, pela nossa escola bíblica dominical, por este culto que nós prestamos ao Senhor, pela nossa igreja estiva. Continua, ó Deus, nos guiando na tua vontade, nos orientando, ó Pai, nos teus caminhos, para que possamos estar todos os dias crescendo na glória e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida, guiada pelo Senhor. É o que te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Tenha seu tempo de oração.